Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Com. Estamos aí para mais uma live. Quero que curtem, compartilhem. Quem está chegando aí, começa a seguir nossas plataformas digitais aí para a gente estar falando muito de inclusão. E hoje chego aí para falar um pouco mais desse bate-papo novo, diferente para vocês. Hoje posso dizer que tenho a honra de ter 3 convidados aí para estar falando muito de inclusão. Um carinho muito grande de quem está chegando agora. Quem está chegando aí, dá um oizinho na nossa conversa aí, se o áudio tá ok. A gente está falando muito de inclusão, que hoje vai ser uma live mais que especial. Quero já, de prontidão, agradecer aos patrocinadores, Mamas Burger, que está sempre junto, a Nato, Núcleo de Terapia Ocupacional, Corte Azul e o Patrão Barbershop. Pessoal, quero agradecer demais por mais uma vez estar junto com vocês aqui, para a gente falar mais uma vez do que a gente tem que estar pontuando, né? Sempre falar muito de inclusão, para quem não conhece, entender o que é essa vida de pais, mães atípicas aí que estão sempre buscando o melhor para os seus filhos. E quem não tem, né, um filho atípico, começar a entender um pouco aí para estar ajudando, né? Que essas famílias não fiquem tão desamparadas. Pessoal, quero pontuar para vocês, tá? Que para quem chega, quem vai chegando, eu tenho esse projeto há um pouco mais de 5 anos, onde eu falo muito aí de inclusão, pessoas da área da saúde, da educação, famílias atípicas que já passaram por aqui falando da sua vida, de projetos, pessoas da área da saúde explicando algumas situações, como funciona. Então a gente está aí para somar um pouco mais aí para vocês. Eu logo que já vou estar chamando esses convidados aí que vão estar se apresentando e falar um pouco dessa caminhada que eles têm aí para ajudar as famílias atípicas. Vamos tentar puxar os convidados, tá? E eu sempre falo para vocês que o bate-papo ele é descontraído, com compromisso, onde a gente está sempre querendo falar da melhor maneira para vocês que estão aqui chegando. Vamos tentar buscar aqui pessoal para estar nos acompanhando. Vamos procurar aqui para ver se está todo mundo na ativa aí para a gente estar fazendo o convite. Quem chegar, vai chegar aí, vai conversar, a gente vai dar um tempo aí para estar se organizando. A internet tem isso, tá, gente? A gente tem que estar esperando que funcione da melhor maneira possível. Vou chegando, quem chegar aí vai se organizando. Já chegou o nosso amigo aí, nosso amigo John, tio John, Jonathan. Tudo bem, meu? Tudo certinho? Tudo certinho. Tomando aquele chazinho. Tem. Eu tô num refrizinho bem light aí pra gente conversar. A gente vai aguardando, eu fiz o convite agora, Jonathan, você fez o convite aqui, vamos ver se estão na ativa, tá? A gente sabe que tudo é novo, todo mundo vai chegando, vai entendendo aí. Eu até fiz o pedido agora, vamos ver se eu vou fazer de novo, vamos ver se vai aparecer ali para eles. Até se eles estiverem na live aqui, tá? Dá um oizinho. Ou se quiser fazer o convite também para comparecer na live, pode fazer que eu aceito tranquilo. Ó, acabou de acenar aqui. Eu vou fazer a princípio eu tinha feito o convite, mas vamos ver se... Agora eu vou refazer de novo para ver se eles aceitam o convite aqui. Esperar um pouco aí, pra gente começar a conversar, falar um pouquinho. Show de bola. Viu aí, ó. Vamos chegando. Oi, boa noite. Estão ouvindo tudo certinho? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo certinho então. Pessoal, assim, ó, para quem não me conhece, tá? Eu sempre falo assim, para quem tá chegando, né, os convidados aqui, a live ela é bem tranquila, tá? Eu sempre falo, 40, 60 minutos, a gente vai conversando, vai batendo um bate-papo, como é já o nome em si. Quem tiver pergunta, o Jonathan, que eu já conheço ele, vai falar um pouquinho do trabalho dele pelo Corte Azul, né? Depois a gente fala um pouco de vocês pela clínica e também pelos profissionais que vocês são aí. E a gente vai perguntando aí algumas perguntas que os pais atípicos gostam de
entender, na realidade, né, que a gente, como é pai atípico, a gente tem muita dúvida, né, então a gente sabe que as terapias é muito importante, mas sempre é bom o profissional explicar, né, um pouco para nós. Eu vou dar essa primeira entrada, tá, Jonathan, tu te apresenta aí, depois eles se apresentam, e aí a gente volta para te explicar um pouco do corte azul, e depois a gente vai para conversar com eles em torno da clínica aí. Tá aberta a live. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o tio John, o projeto do projeto Corte Azul, uma barbearia inclusiva para nossas crianças TEAs. Passei. Vai aí o próximo. Pode ir. Eu sou o Rodrigo, sou terapeuta ocupacional há 11 anos, trabalho com crianças, adolescentes, jovens e atualmente adultos também, que estão dentro do espectro, né? Trabalho com algumas síndromes também, mas o público predominante é TEA. Muito importante. Agora vai a fono. Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou a Mariane, eu sou fonoaudióloga especialista em linguagem, né? E eu atuo já há mais de 8 anos nessa área e com diferentes públicos, né? Sendo muitos pacientes com quadro do transtorno do espectro autista, mas muitos pacientes também com transtorno de linguagem, transtorno de aprendizagem, né? Então, vários aspectos aí que abordam as questões de linguagem e comunicação, leitura, escrita, né? Tudo isso. Muito importante, vai ter bastante coisa pra gente conversar. Ô, Jonathan, agora conta um pouquinho da tua história da barbearia, né? E essa tua escolha, o porquê de trabalhar, ser um barbeiro inclusivo. E aí depois a gente vai, aí depois eu vou deixar muito a critério teu, tá? Porque foi tu que deu a honra, assim, deu o prazer de ter os dois profissionais aí junto para explicar como funciona em si, né? Não só a clínica deles, né, em si, mas a profissão que eles têm. Fala um pouquinho da tua história para o pessoal entender. Bom, eu sempre fui barbeiro, né? Faz uns 6 anos que eu tinha essa profissão. Mas sempre tive essa profissão com projetos paralelos, né? E quando veio o diagnóstico do meu primeiro filho com autismo, eu já trabalhava muito com crianças, sempre tive um manejo com crianças, assim. Mas quando veio esse diagnóstico, e junto com o diagnóstico, veio outras coisas, a gente vai aprendendo tanta coisa. Ele tinha essa dificuldade com o corte de cabelo. E aí, Sim. Nossa, como ele tem dificuldade, e fui me moldando para entender ele nessa hora do corte de cabelo. E eu disse assim, e aí me surgiu essa ideia, de pô, por que eu não corto, que eu começo a atender essas crianças, né? E comecei a fazer esse trabalho e as famílias começaram a abraçar muito essa ideia de corte de cabelo de crianças autistas. Aí eu fui fazendo tudo muito intuitivo, assim. Eu disse, mas eu preciso estudar, entender um pouco mais. Por mais que eu tenha um filho autista, é diferente. Cada criança é única, como a gente fala. E aí fui estudar, fui buscando conhecimento e continuo buscando. E surgiu a oportunidade de eu fazer barbearia. E eu fiz esse trabalho por quase um ano nessa barbearia. E foi um sucesso, assim, foi um sucesso. Aí eu disse assim, gente, e as famílias começaram a me cobrar, Jonathan, tu precisa ter um espacinho só teu, né? Que tu consiga trabalhar só da tua forma, que a gente não vá na barbearia e tem esse aspecto de barbearia. Aí eu disse assim, nossa, aí o projeto começou a surgir várias ideias, né? Eu disse, eu vou criar um espaço para atender só essas crianças, só esse público, né? E aí surgiu esse projeto que faz um ano, que a gente vai fazer um ano agora, que existe a barbearia, só o projeto Corte Azul único. E tamo aí, cara. Bem resumidamente, o projeto é isso que vocês estão vendo aí no dia a dia. Uma barbearia hoje só para... Eu acho bem interessante, né, Jonathan, quando tu falou em torno disso aí, porque eu tenho a história do meu, né, o meu filho, ele tem 18, vai fazer 19 anos, um nível 3 de suporte não verbal, então quando a gente fala de fazer esse atendimento, ter um local para conseguir que o meu filho corte o cabelo, vou dar um exemplo, foi um desafio muito grande, porque até uma certa idade era aquelas, como a maioria dos pais, né? Senta em casa ali, compra uma máquina de cortar o cabelo, raspa o cabelo com a criança chorando o máximo que está ali, que graças a Deus não criou-se um trauma, né? Porque a maioria das vezes acaba criando, tu imagina, uma criança autista, cortar e ter todo aquele trauma, cabelo caindo, quem entende mesmo sabe o que eu estou dizendo. Então, tu pegar e ter esse teu olhar, a gente, tu é pai, é típico, tá, tudo bem, mas é o que eu sempre digo, sabe,
Às vezes, por ser pai atípico, tu vai lidar com o teu filho. A dificuldade maior é com ele. E aí, para te entender que tu vai lidar com outras pessoas e outras crianças, não é assim. Eu sempre falo, a gente nasceu para isso. O teu filho bateu na tua porta para ser um desafio. Já a gente ser pai já é um desafio. Ainda quando tem um filho especial, mais ainda. Então, quando a gente vê um trabalho que nem esse teu, eu sempre gosto de pontuar e falar muito disso, sabe? Quando as pessoas entendem isso, um barbeiro, um local que tu vai entrar num ambiente de um comércio, que eles começam a olhar assim, é muito importante. E ainda depois dessa conversa que eu estou passando, vai ser mais importante ainda, é onde a gente começa a entender as clínicas, né, que começam a ter esse olhar no lado TEA. A gente sabe que em todas as síndromes, todas as deficiências, a gente sabe que precisa da fono, de um TO também, mas o autismo a gente sabe que tem essa maior dificuldade ainda. Então, por isso que hoje, de verdade, eu tenho muito a agradecer pela tua presença, Jonathan, e principalmente o Rodrigo e a Mariane, por ter esse tempo disponível para estar falando, não, eu sempre falo, não para o Guilherme, né, não para o Projeto Bate-Papo, mas para as famílias que estão acompanhando aqui, assim. Agora eu vou dar uma parada porque eu converso demais. Agora eu vou deixar o Jonathan conversar com vocês, porque o Jonathan que disse, ô Gui, vou chamar esses profissionais que são muito bons para a gente estar falando. Então, agora é com vocês aí. Eu sou suspeito a falar deles porque foi os profissionais que mudaram a vida dos meus filhos, né? Meus filhos passaram por algumas clínicas e era difícil de entender eles, vamos dizer assim. E esses profissionais conseguiram. Conseguimos, né, gente? Estamos numa jornada aí, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, Gui. Eu sou muito suspeito a falar deles, sou muito fã deles, né? Eu digo para todo lugar que eu vou, são profissionais na história dos meus filhos, né? Eu vou trazer uma pergunta para cada um que eu recebi aqui, ó, e vou trazer uma minha depois. Uma minha, deixa eu achar aqui só um pouquinho. A primeira vai para você, Rodrigo. Uhum. Ó, recebi a pergunta bem assim, na verdade, pode ser para os dois, na verdade, né? Meu filho tem muita seletividade alimentar. Como a terapia ocupacional pode ajudar e a fonologia? Tá. Em relação à seletividade alimentar, ela pode estar relacionada não só à questão de uma criança atípica, tá? Ela percorre também com crianças típicas, né? Teria que ser avaliado basicamente questões relacionadas à textura, né? Porque tem um padrão, né? É recorrente esse padrão de crianças que têm uma hiperreatividade tátil, né? O que seria essa hiperreatividade tátil? Ela seria basicamente quando a criança, o indivíduo ou o adolescente vê o estímulo e tem uma reação de fuga, né? É um estímulo que eu me sinto ameaçado. O meu alerta sobe, né? É a mesma questão relacionada com o corte de cabelo para quem tem deficiência tátil, tá? Então, quando eu sou exposto a determinada textura ou alimento, eu tenho esse padrão de comportamento de fuga, de luta e fuga. Então, eu me esquivo da comida, tá? O que a gente pode não fazer, tá? Que a gente sempre começa, o que a gente não faz? Que quando a gente conversa com as mães, né? Basicamente com as mães, elas sentem muito pelo filho não estar se alimentando, tá? E por vezes acabam forçando isso, né? Acabam forçando uma alimentação, podendo gerar diversos traumas, tá? Diversos traumas em relação a isso, náuseas, vômitos, enfim, tá? O que a gente pode fazer? Inicialmente, tu pode trazer um brincar lúdico, um brincar funcional de comidinha, tá? Trazer um brincar. Como é que está essa alimentação da família também, tá? Em que contexto que isso está acontecendo, né? Porque eu quero que meu filho coma frutas, maçã, banana, mas essa família
dentro do repertório alimentar dela tem banana, tem frutas, Pai e a mãe consomem. o pai e a mãe consomem, os outros irmãos consomem esse formato de alimento. Ela vê as pessoas consumindo na volta dela, isso? Importante essa cultura da família, né, gente? A Isso. cultura da família traz muito a questão da alimentação da criança. Então, esse é um dos pontos, né? É um dos pontos. São vários, é que na real nada é assim, é uma coisa, pum, né? Um fator tem muitas coisas, muitas situações, muitos tópicos a serem observados, né? Para serem pensados quando a questão é a alimentação, por exemplo, né? E mais ainda uma alimentação com a questão da seletividade alimentar, né? Questões de comportamento, questões sensoriais. Porque tu pode, a criança pode estar fazendo uma fuga do alimento, mas pode ser que não seja sensorial. Pode ser porque ela quer a recompensa posterior. Entende? Eu não vou comer o arroz e feijão porque eu quero a sobremesa, que é o chocolate. Então, logo eu faço fuga, me jogo no chão, utilizo de alguns comportamentos adequados para ganhar o chocolate. Então, tem que avaliar a questão comportamental também. Exato. E a gente também tem que pensar que essa pessoa que vai comer, ela está inserida num contexto. Então, a gente tem sempre que pensar nesse contexto. Na questão, ela está vivenciando esses alimentos, ela está vendo outras pessoas consumirem, ou ela acaba sendo diretamente já reforçada por uma sobremesa, ou eu não como isso, então tá, então vamos pegar um Mac, vamos ter um outro alimento ali, e acaba passando por um processo, bom, eu evito isso, mas ganho uma coisa que é melhor do que isso, então vou continuar evitando. Mas a gente também tem que entender que isso está relacionado à questão de experiências também. E a questão de estrutura, né? Então, na parte da fono, a gente tem que pensar muito na questão de como é que está essa respiração, como é que está essa questão, essa dentição, porque muitas vezes a criança tem uma preferência por determinada textura ou consistência em função de questões sensoriais, comportamentais, mas a gente tem que pensar também como é que está essa estrutura mastigatória da criança. Então, muitas vezes tem uma criança que é respirador oral, que o nariz não funciona direito, a criancinha está sempre com a boquinha aberta, respirando pela boca, essas estruturas mais molinha, boquinha mais molinha, mandíbula mais molinha, e é uma criança que muitas vezes prefere texturas mais fáceis, mais pastosas, mais macias, né? Que nem eles dizem assim, ai, cansa ter que ficar mastigando. Claro que cansa, porque essas estruturas musculares estão tão fracas, né? Essa respiração está alterada. Então, pensar na questão respiratória, questão estrutural também influencia muito no processo de alimentação. Sim, e pensando também que é uma evolução assim de formiguinha, né? Das áreas assim que eu atuo com a criança até, uma das mais difíceis é a seletividade alimentar. Tá? Algo bem legal que a mãe pode estar fazendo, que o pai pode estar fazendo, o cuidador, é convidar essa criança para a cozinha. Vamos cozinhar juntos. Ajudante, né? Eles vão ser ajudantes. Coloca essa criança como o ajudante da alimentação hoje, ajudar a colocar a mesa. Como é que está a participação dessa criança em relação ao preparo desse alimento? Isso é bem importante também. Coisas simples, né, gente? Coisas bem simples que tem que fazer no dia a dia. Isso. E ajuda muito, né? Uhum. Eu falo às vezes o simples, é que eu falo muito simples, muitas vezes funciona muito bem no autismo e qualquer outro transtorno que a gente trouxer para dentro do nosso contexto do dia a dia. Tem que pensar que antes da criança ser uma criança com transtorno do espectro autista, ela é uma criança. E a criança, ou antes de ser uma pessoa com transtorno do espectro autista, ela é uma pessoa. E antes do transtorno, tem essa pessoa. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, mas ele fez birra porque ele é autista. Não, mas a criança típica também faz birra, né? A criança típica também faz fuga. E a gente tem que conseguir discriminar muito bem, isso aqui
Ah, é porque é do TEA ou isso aqui é porque é uma criança? É porque é criança, né? Então, a criança precisa desse modelo do adulto, ela precisa desse direcionamento, né? Independente se é TEA ou não. Mas caso seja TEA, é importante levar em consideração esse conjunto de fatores, né? A gente sempre fala, sempre eu gosto de pontuar muito, né? Isso para qualquer, sendo TEA ou não. O filho, na realidade, o espelho, né? O espelho da criança quem é? É o pai. É a família em si, se a gente parar para analisar. Um exemplo foi bem dito ali. Como é que eu vou colocar banana na alimentação do meu filho se eu, como um pai, não como uma banana? Exato. No dia a dia, não tem como. E é quando eu falo, a gente fala da importância das terapias, né? Propriamente a terapia, ela não é só lá dentro da clínica. A terapia, ela tem a continuidade dentro de casa. Ela segue, né? Ela segue. Porque Ela senão segue. não adianta, por mais que tu tenha um dia de terapia, 2 ou 3 que seja, mas é de uma semana para outra. Pô, mas de repente numa semana até a outra e tu não fizer nada, só fazer na clínica, a gente sabe que não vai funcionar. É um conjunto, né? O trabalho tem que ser conjunto. A pergunta até vai de encontro a isso. Ó. Deixa eu fazer outra aqui, é para a Mária. O que eu poderia fazer para estimular a fala do meu filho no dia a dia? Coisa simples, Dani. Coisa simples. Passo 1, guardar o celular. Né? Hoje em dia, até as famílias chegam e dizem para mim, Mari, qual é o melhor tablet para eu comprar para ele, para ajudar a estimular? Eu digo, nenhum. A conversa, tá? Então, ele vai aprender a conversar conversando, tá? Ele vai aprender a falar falando. Ele vai aprender a ler lendo para ele. Então, qual é a melhor forma da gente estimular? A gente já é bem descrito na literatura a questão da leitura, tá? A leitura para a criança. Então a gente pensa, eu vou começar a ler para ele quando ele entender. Eu vou começar a ler para ele quando ele souber as letras. Não, não precisa esperar tudo isso. Tu só expor ele a 10 minutinhos de leitura por dia, 5 minutinhos que seja, tu já estimula muito, muito, muito a questão de linguagem, a questão de compreensão. Tu não precisa esperar que a criança entenda para tu ler para ela. Tu vai estimular a compreensão dela através da escuta. Então, assim, não precisa pegar um livro longo. Pode pegar só imagens e ir contando em cima daquilo, e fazendo trocas, momentos de pausa, suspense, que nem eu digo, que se cria com a criança, instigando ela a fazer. Né? Então, isso já é uma coisa assim, riquíssima, riquíssima, uma estratégia riquíssima para desenvolver linguagem. Massa, massa. Falei com bastante conhecimento dessa turma aí. Passo para ti, Ig. Agora vai ser uma... Eu sempre falo, sabe, de verdade, sim, o meu filho por 18 anos de idade, 15 anos na corrida, na causa no autismo, né, descoberto aos 3 anos de idade, ele fez pouca terapia. Eu não vou dizer que foi feito terapias e seguiu, eu sempre falo, quando as pessoas têm as condições de fazer, faz a terapia, tenta de alguma maneira, porque a gente sabe que da época que era o meu filho hoje é totalmente diferente. Há 15 anos atrás, saber o que é autismo, como lidar, como fazer, de que jeito era, é muito difícil. Claro, eu nunca deixei também de não entender, eu sempre falo das terapias convencionais que eu digo ali, TO, fono, psicopedagoga, tudo que a gente sabe mais um pouco, mas existem as terapias que eu falo assim, ó, as terapias caseiras que eu sempre falo. Hoje eu posso dizer assim, o meu filho tem 18, 19 anos, eu nunca imaginei que o meu filho sairia do ambiente que ele está, que seria a casa, que teria uma rotina com televisão, uma tela, vai usar certo tempo, vou dar um exemplo, vai lá, liga a televisão, bota no desenho que tu quer, o filme, e me entrega de volta o controle, porque senão a gente sabe como é que é autista, se tu deixar um controle na mão, o YouTube ou o desenho aquele, ele vai assistir do jeito dele, um pedacinho só ali e pronto. E entender que vai assistir todo. Eu digo assim, a gente consegue fazer, mas o que eu quero apontar de vocês, tanto da terapia ocupacional quanto do fono, de verdade a importância que é a terapia dentro da família, a terapia de vocês, a importância dela. É rigorosamente obrigado a ter essa terapia ou não?
que que acontece, né? Que tu traz sobre o teu caso aí. Um diagnóstico de um quadro de um autismo que era feito há 15 anos atrás, por exemplo, né? Onde a questão também de estudo, de embasamento científico era muito diferente, né? Tínhamos muito menos recursos do que se tem hoje. Então, assim, eu sou irmã de uma menina autista, né? E até fui muito para essa área aí em função dela. Quando eu era mais nova, acompanhava ela, levava ela, né, em alguns atendimentos, enfim. Mas o embasamento científico que se tinha naquela época é muito diferente do que se tem hoje, principalmente aqui no Brasil, né? Então, há 15 anos atrás, não se tinham os mesmos recursos profissionais, qualificações, Até né? mesmo escalas, questionários direcionados para o transtorno espectro autista, né? Para uma intervenção estruturada, Estruturado. sabe? Não se conseguia quantificar. E ainda nem estávamos no DSM-5 também, né? Só para ter uma ideia, né? Tô te interrompendo, só para ter uma ideia, o meu filho na época, claro, ser autismo nível 3 de suporte, não verbal, eu fui buscar o diagnóstico dele, na realidade descobri o que ele tinha, porque com 3 anos de idade, que foi com 3, ele falava muito pouco, balbuciava muito pouco, mas nós como pai de primeira viagem, tu começa a olhar ele, ele brincava, ele dava um sorriso, tirava foto, olhava, todas aquelas funções, mas depois que a gente descobre mesmo, a gente vê que é totalmente diferente, né? A gente entende o que era autismo, a gente sabe o que é, só que quando eu fui fechar um diagnóstico dele, mesmo sendo um nível 3, que daí já é bem visível, mas com 3 anos de idade, foi fechado numa consulta. E não foi qualquer consulta, sabe? Eu digo assim, naquela época, somada agora, seria uma consulta em torno de 1.200, vou dar um exemplo assim, R$ 1.000 que fosse. Na época eu paguei R$ 700, uma consulta em Porto Alegre, com a doutora Niura Roth. Então daí não é qualquer neurologista, a gente fala, eu gosto muito de pontuar isso, porque a gente foi tentar buscar, porque ele não falava na realidade, né? Então, chega lá, é uma coisa totalmente diferente. Mas é que nem tu diz, descobri o que é autismo, aí eu ia pesquisar o que era autismo, ia pegar um YouTube e olhar no vídeo com crianças do nível 3, porque eu já, dentro de casa, acorrentado, cadeado, com coisa, e como é que eu vou lidar com isso? Não é que nem hoje tu vai pesquisar, ou até buscador profissional mesmo, a gente sabe como lidar, as intervenções, faz isso que é melhor para ele, a explicação agora da seletividade alimentar. O meu filho come bife de frango à milanesa, batata frita, coxinha nada frita, salgadinho, bobagem, como qualquer outra criança. A gente sabe assim, só que servir um prato, arroz, feijão, batata, assim, ele não come. Não adianta tu querer isso, não vou forçar, porque ele não come. Mas eu posso dizer assim, o que a gente tenta colocar para ele, às vezes ele aceita, eles não aceitam. Mas são situações que eu vejo assim que agora a gente, para os pais, entre aspas, eu sempre falo, é um pouco mais tranquilo de buscar um diagnóstico pelas informações, só que tem um outro problema. Até chegar o diagnóstico. Exato. Esse que é o problema. E também o que fazer quando chega esse diagnóstico, né? Mas eu acho que é interessante também a gente pensar um pouquinho antes disso, né? Que nem tu falaste ali, ele tem um quadro não verbal, né? O diagnóstico foi mais tardio. O que a gente tem que pensar? Que uma das questões que grita mais assim para as famílias é a questão de não falar, né? O não falar. Então, muitas vezes as pessoas chegam, evitam, vou esperar um pouco mais para pensar num diagnóstico, vou esperar um pouco mais para ver se ele vai virar alguma chave, né? Vou esperar. Eu vou botar alguma coisa para ver se vai acontecer alguma coisa. Só que nisso de ficar esperando para ver se vai ter alguma virada de chave, a gente pode perder uma janela importante de desenvolvimento. E essa janela ali dos 2 aos 3 anos de idade é uma janela que a gente chama de período crítico de linguagem. Então, todo estímulo que eu fizer dentro desse período, o meu cérebro, o cérebro da criança, vai aprender muito rápido a parte de linguagem. Tá? Ele
tem muito mais chances de desenvolver melhor essa fala, tá? Sendo dentro do transtorno do espectro autista, dentro de um transtorno de linguagem, dentro de um transtorno motor de fala, quer seja o quadro, né? Dentro dessa janela dos 2 aos 3 anos. Então, assim, também entender que a fala é um sintoma, né? E às vezes não é só a fala que está faltando. A questão de compreensão, de entendimento e por aí vai. Mas teve esse sintoma de fala que não aconteceu, não espera. Já busca, porque pode ser uma questão de audição, pode ser uma questão de um transtorno e vários os fatores. Mas a gente tem que fazer um direcionamento. Não adianta só esperar, porque senão a gente perde isso e acaba tendo algumas sequelas aí, pensando na questão de desenvolvimento de linguagem. Não sequelas, mas assim, muito mais difícil de conseguir desenvolver, sabe? E aí pode ter esses quadros, perder uma oportunidade de desenvolver. Poderia ser um quadro que, se bem estimulado, conseguiria alcançar, mas passou aquele período, não foi estimulado, a gente já vai ter que correr muito mais. A dificuldade ela se torna maior. Eu sempre digo não que não vai conseguir, como tu mesmo pontuou, né? Só que vai ser mais difícil porque vai ficar cada vez mais rígido aquela questão de... É que nem a gente sempre fala, o autismo tem aquela dificuldade gigante do não. Falar um não pro autista é uma coisa que, nossa senhora. E eu tenho eu sempre pontuo muito isso, porque o meu filho já tem seus 18 anos, e eu falo com diversas mães, por eu fazer parte de associação, então a gente está sempre tentando ajudar, e por eu ser um pai atípico, eu entendi que eu não é a mesma situação que nem o Jonathan, eu entendi que não poderia guardar algum conhecimento para mim, eu poderia ajudar aquelas famílias. Então quando eu sempre falo, desde pequeno, se tiver que dizer um não pro teu filho, tiver que orientar, não vai pensar que vai doer, que vai machucar, porque não, porque precisa. Entendeu? O máximo do não. Porque depois que é grande, tu dizer um não, olha, eu tenho por experiência própria. Graças a Deus eu consigo que ele entenda do jeito que ele... Hoje eu posso dizer assim, ó, se eu pegar meu filho e sair hoje de casa aqui, vou a um mercado, que a gente sai, eu sempre falo, pontuo o mercado, que o mercado é uma diversão para criança, mas para o pai Deus nos acuda, né? Então, quer salgadinho, quer bolacha, quer mortadela, quer presunto, quer pão, não, para aí. É isso ou aquilo, mas organizar, tu pega isso ou pega aquilo, não foi da noite pro dia, aonde também é importante. Agora eu falo assim, o pai não conseguiu levar numa terapia, mas é isso onde eu quero chegar também. Essa questão da terapia ocupacional também organiza muito isso, de tu ter o teu dia a dia, tanto em casa quanto na terapia, né? A questão da terapia ocupacional, eu acho que ela é... Eu fui conhecer muito, porque tem uma amiga minha, que é a Ana Cristina, né, da Anato, então eu conheço muito ela, minha amiga, e a gente começa a querer entender o que é terapia ocupacional. Então é tão interessante ver isso, sabe? Porque é a mesma coisa que eu vou falar do Jonathan pelo corte azul, ele não é um barbeiro, eu vou falar assim, não é cortar um cabelo, se torna uma terapia também para a família. Porque como é que vai chegar até aquele momento ali? Como é que tu vai chegar e cortar o cabelo? Se olhar o trabalho dele, a gente sabe. Ele não vai chegar e dizer, ó, senta aí na cadeirinha aí, vamos cortar o cabelo, vai embora, tá pronto. Não. Tem que ter todo um processo até chegar lá. Tem muitas vezes, eu acredito, que tu não corta na primeira vez, família. Tu vai lá cortar, ela não vai cortar. É uma coisa que é interessante também, esse teu, dentro. Com certeza. Tu sabe que a pergunta que eu recebi, até vou responder a pergunta, fizeram uma pergunta para mim bem assim, ó. Tempo recomendado para cortar o cabelo. Gente, claro que tem um mundo ideal e mundo ideal, tá? Mas assim, cada criança eu avalio. Tem crianças que eu atendo em 15 dias. Por que 15 dias? Normalmente a criança eu digo que essa questão do cabelo é mais aversiva para ela, a gente vai apresentar mais para ela então. É aversivo? Vamos apresentar mais para ela, de forma humanizada, certo? Então a gente vai ter mais rotina, porque daí a gente vai ter mais rotina com ela, mais previsibilidade tanto para a família quanto para mim. Na hora de eu atender ela, não é sobre cortar, que nem tu falou, não é sobre cortar. É sobre fazer um atendimento, criar uma experiência boa para ela. Então, cada criança é verdade. Claro que a grande maioria dos meus atendimentos, a grande maioria, é em 30 em 30, porque eu faço muitos planos, justamente pensando nisso, né? Pensando no atendimento, né? Porque a gente tem uma cultura
de procurar o barbeiro só quando precisa. Não, gente, a gente tem que procurar o barbeiro quando não precisa. Principalmente quando a gente fala crianças com TEA, crianças com dificuldade de integração em relação ao cabelo. Então é isso, sobre isso. Cada criança avalia, mas no mundo ideal, vamos trabalhar com 30 dias, eu acho que é uma rotina boa para a família, até em termos de condições financeiras, para a família conseguir se organizar e a gente manter essa rotina. E ó, tá aqui o Davi, chegou o Davi aqui. E a gente manter essa organização para a família é importante. Quer dar um oi aqui pro Mário e pro Rodrigo? Aqui, ó. Aí, Davi! Mas, Jonathan, eu acredito... Neuro até. Oi? Tá Mário no neuro hoje, ele. Ó, viu? Eu Neuro. acredito que o corte, ele começa antes do corte. Né? Os antecedentes, né? É importante. Ele começa já com a organização dessa família, né? Com a organização, com a previsibilidade dessa família, com a organização do próprio barbeiro, né? Sim. Como que essa criança vai chegar até a barbearia, se ela for até a barbearia ou se for um corte a domicílio, né? Porque o nível de alerta dessa criança pode estar muito alto. Por exemplo, digamos que essa criança foi no shopping e depois foi cortar o cabelo. Não tem como. Uma criança que tem uma hiperreatividade... Corte, Rodrigo, vou deixar. Vai ter um corte, pode trazer. Muito Tá. importante, questão de estratégia, acomodações. Então, primeira coisa, tu tem que avaliar como é que está o nível de alerta dessa criança. O que é o nível de alerta? Seria um termômetro regulador, tá, dessa criança. Nem tão alto, nem tão baixo. Por exemplo, o público TEA, que tem uma hiperreatividade tátil, que seria assim, criança que tem uma maior dificuldade para o corte de cabelo, eles têm um nível de alerta mais alto. Porque tudo é ameaçador. Porque a forma como eles experienciam os sentidos sensoriais é muito ameaçador. Tá? Esse filtro ele chega de uma forma de 4 a 8 vezes maior do que para nós. Tá? Então, tu imagina a maquininha passando aqui, o pente, o cabelo caindo. Já é uma sensação que nos incomoda, mas eu consigo suportar. Aí tu pensa numa criança que tem uma defensidade tátil, que tem essa dificuldade com o corte de cabelo, que faz parte das atividades de vida diária da criança, que seria a higiene no caso, tá? Que é uma das áreas de trabalho da terapia ocupacional. Como que ela vai conseguir suportar isso? Como que vai ser esse corte? Não vai ser uma experiência tranquila, prazerosa, boa, né? Primeira coisa, como que está esse alerta da criança? Tá legal? Então, hoje vai ser realizado o corte, tá? Não expor a criança em shopping center, fazer toda uma logística de caminhar no centro, com lugares com muitas pessoas, ambientes com muito barulho. Ela tem que estar... De boas. Tem que estar tranquila. Na verdade, vai primeiro, se quer ir no shopping, vamos dizer que fosse, né? Mas acho que primeiro, então, vá, se organize como a cortar o cabelo primeiro. Sim. Eu tenho uma troca com o meu filho, sabe? O meu filho, ele tem eu sempre falo uma troca, sabe? Ele vai no barbeiro, tem todo... vai no final de semana, chega sexta, né, aqui em casa, sábado, amanhã nós vamos cortar o cabelo, explico pra ele, reclamo do jeito dele, que é não verbal, mas ele sabe que vai cortar o cabelo. Tá, só que a gente vai cortar o cabelo lá onde ele corta, no município vizinho aqui, tem um supermercado na frente. Isso já foi feita uma troca com ele. Vai lá, corta o teu cabelo, que ele quer ir no mercado, e depois a gente vai no mercado. Ele vai, organiza, corta, às vezes tá de boa, às vezes não tá, mas eu mesmo assim, eu vejo como ele tá, porque se não estiver bem, não vai mesmo. Ele vai lá, corta o cabelo dele, e depois nós vamos no mercado. Então, eu sempre digo, é uma troca, mas o que assim, primeiro o meu organizar com ele, qual é a maior dificuldade dele? É ir ao mercado ou é ele cortar o cabelo? Que são as coisas que eu lido com ele e sei, cortar o cabelo. Não, então nós vamos primeiro cortar o cabelo. Cortou, se tiver legal, a gente vai ao mercado, senão eu pego, quer ir pro carro, vamos embora. Então é bem como tu disse, né, Rodrigo? Tem que ter essa previsibilidade, tem que organizar
para chegar e não dar essa sobrecarga, botar um monte de informações pro autista em si e simplesmente agora vamos lá cortar o cabelo. Não vai funcionar. Pensando assim, Guilherme, vamos pensar que estamos falando do corte de cabelo, tá? Mas vamos pensar no cérebro de uma criança que tem hiperreatividade tátil, tá? Tá? Que seria basicamente quando a criança tem essa luta e fuga dos estímulos sensoriais, tá? Vamos pensar que o cérebro é uma cidade, tá? Uma cidade. E os carros são os estímulos, tá? São os estímulos sensoriais. E esses carros, eles têm que atravessar uma rodovia, tá? Para chegar numa cidade. Só que nessas rodovias tem pedágios, tá? Aí o carro comum tá passando, só que o cérebro, só que esse pedágio da hiperreatividade vai tocar um alarme. Opa, isso aqui é ameaçador. Aí toca um alarme. Aí os carros começam a circular de uma forma extremamente exagerada, desorganizada. Logo, a rodovia fica uma bagunça. Fica tudo uma bagunça. É como se a gente pensasse que a gente tem um GPS para seguir um caminho, tá? Só que a criança, jovem, adulto, que tem um transtorno de processamento sensorial, ele tem 5 GPS, 7 GPS, direcionando um para cada lugar. Um para cada caminho. Um para cada caminho. Então eu estou aqui, mas eu estou ouvindo o barulho do secador, eu estou aqui ouvindo a pessoa conversando, eu estou sentindo o cabelo caindo, eu não estou com controle de tronco, eu estou sentindo o cheiro que não está me agradando, é o cheiro do talco, o que, que é isso? É perfume? Então tudo acontecendo ao mesmo é tempo. tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o que eu faço com isso? O que eu faço primeiro? Aí eu entro nesse comportamento de fuga. Ou de desorganização. Ou desorganização, ou crise. Logo, o barbeiro não é meu amigo. Né? Mas... Que nem eu mexo com as crianças também. É como se os divertidamente tivessem tudo correndo. Né? Imagina. Mas depois, com as acomodações sensoriais que são realizadas, com certeza o Jonathan tem ali uma anamnese, né? Do que é, qual que são os brinquedos favoritos da criança, o que ela gosta de fazer, como que é a rotina. Isso faz total diferença, né, para esse atendimento. Né? Por isso que a gente sempre indica, vai numa barbearia inclusiva. Procura uma pessoa que entende sobre o assunto, né? Que não é igual para todo mundo. Né? Tem coisas que não tem uma fórmula, né? Tu vai criando estratégias para saber o que vai ser melhor naquela situação. Isso. Aí, digamos que uma criança buscadora sensorial, vai ser fantástico fazer o corte dessa criança. Ela gosta do barulhinho, ela gosta do vento do secador, ela gosta dos brinquedos que giram. Então vai ser prazeroso para ela isso. Né? Vai ser muito... e ela vai querer ficar mais tempo ali para cortar o cabelo, né? É bem a questão de não criar o trauma, né? Eu quero dizer assim, a questão de não criar o trauma. Sabe que é bem isso que a Mari falou já, é bem manual, sabe? Por mais que eu tenha uma abordagem hoje pronta de como é que vai funcionar um atendimento, início, meio e fim, eu tô numa fase que eu me sinto tão tranquilo que cada atendimento a gente começa a criar um olhar muito, muito clínico mesmo, assim, de coisas pequenas. Isso que eu fiz com esse pequeno, eu vou tentar com aquele outro pequeno. Sabe, essas estratégias, vai dar certo com aquele outro menino. Sabe, coisinha pequenininha, eu fiz isso hoje com esse menino. Eu consigo guardar para usar com outro, sabe? Eles têm perfis parecidos, né? Isso, às vezes é um detalhe, às vezes é uma oportunidade. Aquela janela que eu consegui, aquela demanda, aquela necessidade, eu consegui trazer o foco dele e consegui cortar o cabelinho dele, sabe? Coisinhas tão pequenininhas, gente, as nuances que eu falo no atendimento. Gente, aproveitando essa deixa aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta é minha. Deixa eu tentar elaborar ela aqui no meu... Eu recebo muitas crianças com muita dificuldade, questão corte de cabelo, de integração sensorial, com TOD, com TDAH. E muitas vezes eu levo isso e eu sinto muitas vezes a dificuldade dos profissionais e das clínicas. Eu acho que não sei se pode.
ter uma coisa ética nisso. A família, assim, vamos fazer esse atendimento com os profissionais que acompanham ele, seja fono, seja só, profissionais que têm um vínculo. E eu às vezes eu tenho um feedback positivo e outros feedbacks negativos. Muitas clínicas me trazem às vezes? O que traz do plano terapêutico, essa demanda de cortar o cabelo. Eu digo, poxa, gente, mas ia ajudar tanto, né? Se esse profissional pudesse, de alguma forma, trabalhar ele, né? Porque é um profissional que está mais tempo com ele, enfim, fazer essa atividade junto com ele, e depois, daqui a pouco, até eu ir junto atender. Tem alguma coisa ética disso, ou é mais da clínica, como plano terapêutico? Vocês, como clínica, respondendo assim. Acho que fica muito a critério de cada profissional e pessoa, né? Mas, assim, é super interessante quando o profissional de uma outra área, ou a família, ou enfim, faz contato com o terapeuta que está atendendo para que haja um Troca. combinado, sabe? Não só troca, mas assim, objetivos que se somam. Então, que nem, por exemplo, a questão do cabelo. Então, se é um paciente verbal, a gente vai conversando com ele vai entendendo, pede para que ele explique qual é a experiência dele dentro desses contextos, tarará. Se é um paciente não verbal, utilizar a prancha de comunicação, né, para que ele entenda o que está sendo abordado, qual o passo a passo desse caso, né? A gente tem que pensar que tanto o quadro verbal quanto o quadro não verbal, a criança ela precisa estar ciente do que ela vai fazer, ela precisa participar desse momento. Então, dos profissionais que trabalham com ela, da família, quanto mais pessoas estiverem com o mesmo objetivo, vamos dizer, cortar o cabelo. Então, a fono vai contar a história sobre o cortar o cabelo, o TO vai gerar situações, experiências para que essa criança troque, né? Corte. A fono vai criar contextos. Dentro do consultório, a gente vai criando contextos para ensinar. Para ensinar a conversar, para ensinar de acordo com as atividades do dia a dia dela, com os objetivos dessa família com ela. E eu acredito que essa interlocução dos profissionais só tem a agregar, né, para em conjunto com aquela criança, né? São forças que se somam. Que se somam, né? E o objetivo final sempre é a criança. Sempre é a criança. Então, pensando assim na terapia ocupacional, das áreas de ocupação da criança, que são 7, está ali atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária, tá? Dentro das atividades de vida diária tem a higiene, tá? Eu ir cortar o cabelo é uma atividade que tem um início, meio e fim. Eu estou fazendo o quê? Atividades instrumentais de vida diária. Então, a gente treina isso também, né? Já fiz isso com paciente adolescente? Já fiz. Né? De acompanhar até preparar ele para fazer o deslocamento, o dinheiro, pagar o barbeiro, voltar, pegar a condução, né? Mas pensando também em crianças que têm transtorno de processamento sensorial, também conhecido como disfunção de integração sensorial, também é trabalhado para preparar essa criança. Faz parte do plano terapêutico, que eu quero que essa criança tenha uma experiência prazerosa com o corte de cabelo, assim como eu quero que ela tenha uma experiência com a comida, com o vestuário, com a higiene, com a participação social. Então, é importante para mim, como terapeuta ocupacional, que esse profissional esteja junto e eu esteja com ele junto também. E quanto mais profissionais, quanto mais pessoas conseguirem traçar esse mesmo objetivo, melhor. Por que eu digo também pessoas? Porque é a mãe, é o pai, é a avó, é o vizinho, né? Que nem uma mãe disse esse dia pra mim, ele tá super interagindo com os lixeiros. Ele fica esperando porque sabe que o lixeiro passa naqueles dias da semana certinho, naqueles horários certinho, e é a pessoa com que eles já ficam esperando para conversar. Então, uma criança que desenvolveu a questão de dar oi, de fazer essa troca,
mas também já tem uma coisa ali da rotina. Então, esses dias a gente Rotina. conversou sobre o que faz o caminhão do lixo, como é que a gente ia arrumar o lixo para deixar para o lixeiro, que era o amigo que ele ia entregar o lixo para conversar com o lixeiro. Então, assim, mas é um hábito de higiene. Mas a fono não vai dar bola para isso. Não, tudo que acontece no dia a dia da criança é um tópico de assunto para a gente desenvolver linguagem, né? É um tópico de desenvolver comunicação, compreensão. E quanto mais áreas, mais pessoas tiverem com esse objetivo unindo forças, melhor vai ser o desenvolvimento. Importante, é isso que eu trago muito nos meus conteúdos, e é isso, trazer consciência, assim, muitas vezes para isso, gente, criar esse movimento dos profissionais, né? Juntos, justamente isso. Juntos a gente é no bem comum, que é a criança. Exato. Né? Gente, eu me proponho, às vezes, lá na clínica, nem cobrar, pensando no bem da criança, porque, às vezes, ela falou, eu recebo muitas famílias, Jonathan, ela tem um vínculo maravilhoso com o TO, ele tem um vínculo maravilhoso com a fono. Vamos lá, vamos junto. Tudo bem? Às vezes, tem muitos profissionais que aceitam, outros não, e é bem como a Mari falou, às vezes é do profissional mesmo, né? Exato. É uma coisa muito mais pessoal do que ética, porque não há nenhum estatuto que diga, não pode dois profissionais juntos. Né? Mas em caso também, a gente sabe, nesse caso vai ser proveitoso, nesse outro caso, bom, a gente precisa preparar um pouco melhor essa criança para que isso possa acontecer de forma mais efetiva. Né? Então tem tudo isso também que deve ser levado em consideração. O interessante mesmo, a gente sempre, quando a gente vê essa questão de profissionais, lidar um profissional junto com o outro, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, como associação, tá? Vou falar assim, como famílias em associações. Se fossem mais unidas, aí já não vou falar o profissional, a gente vai falar, se elas fossem mais unidas, a questão de trabalhar, se ajudar, seria muito melhor, sabe? Porque essas trocas de informações, hoje a gente está falando de profissionais, mas quando a gente fala de família, só a família se uma com outra conversando, o Jonathan sabe, eu sempre falo muito por questões de movimentos, que a gente faz parte e tudo, que quando tu tá dentro de um grupo e tu vê os relatos de mães, dificuldades que tem momentos que você fica olhando assim, ó, às vezes são informações tão simples de organizar aquela família ali, que a gente fica pensando, poxa, por que não pode ser feito uma maneira diferente? Às vezes a gente fala do profissional, o profissional trabalha só o TO e uma fono, vou fazer uma dupla, vou dar um exemplo. Mas por que será que aquele barbeiro inclusivo não poderia entrar nesse trabalho junto? Não. Dando um exemplo assim, por que não poderia? Aí vem aquilo que vocês comentaram, vai dar pessoa. Exato. Não vai dar profissão em si, vai dar pessoa. Quem disse, eu posso participar, participa? Hoje a prof, vamos junto no atendimento, vamos a AT, vamos junto, hoje o pai, vamos junto, né? Até também para o profissional e vendo qual é a abordagem. Então, assim, às vezes eu deixo, o pai vai ver, vamos ver como é que esse pai vai conduzindo, vamos ver como que essa prof vai conduzindo. E aí, primeiro eu faço essa observação, como que essa família, ou como essa pessoa que vai participar como mais uma pessoa na sessão vai conduzindo, e à medida com que eu vejo isso, agora eu digo, pai, agora tu dá uma esperadinha aí. Prof, agora tu faz assim, assim, assado. Aí, através disso, eu vou direcionando para como, vamos dizer que seria o interessante de que esse outro agisse dentro daquele momento terapêutico ali, mas também em casa, em outros contextos, né? Porque essa é a ideia do atendimento, da terapia. Tu conseguir com que essa criança, com que essa pessoa faça isso em diferentes contextos. Então, se tu tiver o pai para ajudar, se tu tiver a prof ali junto para ajudar, para em outros momentos tá fazendo o mesmo manejo ou tá fazendo esse padrão de estímulo, de puxar, tarará, a gente potencializa esse desenvolvimento. Mas agora, se cada um puxa a corda para um lado, a mãe disse que é para fazer assim, o pai disse que é para fazer assado, a avó faz de outro jeito. É um caos. É muito mais difícil. Eu acredito muito na tríade, né? Que seria terapia, escola e família. Uhum. Tá? Então, se os três estão alinhados, acontece mais rápido. Né? Por isso que nos atendimentos, logo na anamnese,
Eu sempre falo, ó, esse aqui é meu WhatsApp pessoal, pode entrar em contato comigo. Todo mundo tem meu WhatsApp pessoal, das famílias que eu atendo, e vou entrar em contato com a escola, quando eu achar necessário. E eu sempre acho necessário. Sempre é necessário. Sempre é necessário entrar em contato com a escola, né? Então, esse contato com a escola acontece e também... Mas, claro, tem professores que já não né? Eu sempre falo, né? Um assistente terapêutico dentro de uma escola, por que que não pode? Porque, por isso. Eu já cansei de ouvir isso, sabe? Então, e não é para. Eu sempre digo, não é para prejudicar. Nunca vai ser para assessorar, para ajudar ainda mais a questão que já é difícil, a gente sabe que quem tem um filho atípico, tu tem que ter um auxiliar de turma lá, tem que ter um auxiliar lá, que a gente sempre fala, que aqui cada local é de uma maneira. Um auxiliar que precisa ter no mínimo um ensino médio, que é o que pede, no mínimo, num concurso. Não vou desmerecer o profissional, tá? O que ele vai conseguir lidar junto com a professora para fazer uma aula adaptada para aquela criança ali atípica conseguir ficar dentro da escola. Eu sempre falo, né? Se tu entrar às 8, tem que sair às 11h30, vamos pensar assim. Mas entra às 8 e sai às 10. E nunca é feito algo para tentar que aquela criança fique. Mas o terapeuta ocupacional vai entrar em contato. Mas daqui a pouco já não começa a ser aquela coisa para ajudar. Já começa a entrar em conflito. Terapeuta ocupacional com a direção da escola, aí lá tá chegando aquele pai chato lá que a criança não fica, junta todos esses fatores. E aí, no final das contas, quem é o único prejudicado nisso? A criança. E aí, como é que vai fazer? Mas é que essa questão também de carga horária é uma coisa que é muito pensando na questão de produtividade, né? Então, Também acho. Escola funciona 4 horas ali, porque é um turno, né? Então, só que isso nem sempre acaba sendo produtivo para uma criança com um transtorno, tá? Então, a gente tem que pensar muito essas duas coisas, de que sim, é interessante, ela tem direito, é a carga horária da escola, vamos ajustar para que ela fique. Mas ficar, só por permanecer no espaço físico para encher linguiça, para contar a hora e acabar entrando em questão ali, muitos estímulos, questão de daqui a pouco estar num conteúdo que muitas vezes acontece, a criança não tem uma compreensão suficiente para compreender o que está sendo abordado ali e acaba ficando ali por ficar, às vezes não faz muito sentido. Então, às vezes é preferível que fique menos tempo, mas fazendo sentido, do que o tempo todo para dizer que ficou, sabe? Então, isso é bem importante avaliar, mas caso a caso. Caso a caso, né? Por exemplo, adaptações e acomodações sensoriais para determinadas crianças que necessitam, né? Porque são perfis diferentes, tá? Uma criança com dispraxia motora responde num formato diferente de uma criança, por exemplo, que tem uma hiporresponsividade, tá? Então tem que ser tudo muito analisado e adaptado, porque possivelmente essa criança que tem um controle de tronco, tem um controle de tronco. Como é que está essa integração bilateral, que é o uso das duas mãos? Como é que está a coordenação visomotora dessa criança? Para olhar para o quadro, olhar para a mão e copiar ao mesmo tempo. Sabe? Aí vamos dizer que ela consegue olhar para o quadro, olhar para a mão e copiar. Tá fazendo um ato motor ali bem legal. Vamos dizer que essa parte deu certo. Mas isso está chegando com algum significado para ela? Aquela palavra que ela escreveu tem algum sentido? Ou só fez o desenho da letra, que nem eles dizem? Fez um desenho de uma letra, fez o desenho de outra letra, fez o desenho de outra letra. Aí eu tenho um monte de desenho da letra que não me diz nada. Isso vai ser um tédio. Isso vai ser terrível. Então, se não gerar significado, não faz sentido. Eu vou dar mais outro exemplo. Que esses dias eu estava conversando com uma escola, né? Eu falei, uma criança buscadora sensorial, tá? É aquela criança que está sempre em movimento, que assiste televisão de ponta cabeça, planta bananeira, pula, corre, salta, está sempre em busca de informação, tá? Daí eu falei, ela não vai conseguir ficar sentada na cadeira. Quem sabe a gente pega uma bola
de Pilates e ela fique sentada na bola de Pilates para escrever, desenhar, pintar, fazer as atividades de grafismo dela. Quando ela sentir necessidade de fazer a busca, ela pula na bola e segue com a atividade, né? E foi isso que eu combinei com a escola. E a gente conseguiu alinhar e a criança melhorou o nível de atividade dela, a concentração. A escola tinha bola, Rodrigo? A mãe levou. Eu ia comentar, no mínimo a mãe levou. A mãe levou. Ótima estratégia, ótima. Mas também, até da escola também já aceitar, a mãe levar uma bola. Sim, aceitar. Com certeza, isso é importante. Então a gente tem, até mesmo tem pacientes que utilizam prancha de comunicação alternativa e às vezes as escolas querem barrar, não, porque é um tablet, por exemplo. Não, mas um tablet não é um já vou dizer assim, já aconteceu aqui na região, tá? Não vou dizer no município, de a criança estar em casa porque não deixaram entrar o tablet, né, para fazer a comunicação alternativa, porque poderia prejudicar os outros alunos, porque ia ver o tablet e explicar, pô, gente, eu sempre falo como um pai atípico, tá? Porque, infelizmente, é uma fala que eu vou dizer, a gente já tá mais, eu sempre, exemplo já é de antigo, se tu não ensinar teu filho que tu vai encontrar um coleguinha do lado, que vai ter uma deficiência, uma síndrome em alguma situação, a gente sabe que vai ser difícil. Que criança que não quer um tablet, não quer um brinquedinho, só que aquela criança não quer uma bola, só que aquela criança, imagina será, com certeza se adaptou bem com aquela bola de pilates lá na sala. Mas será que, dependendo em outra situação, em outro local, de repente não se adaptaria, porque essas outras crianças também queriam a bola. E aí a aula não vai funcionar. Então, são situações. Tudo é caso. É que eu sempre falo, né, gente? É o autismo ou qualquer outra deficiência, mas especialmente o autismo, né? Cada caso é um caso. Pode ser, eu sempre falo, o nível 3 de suporte não verbal, mas o outro nível 3 de suporte não verbal, mas não é igual as duas crianças que tem. A gente sempre fala, porque é o nível. Eu tenho uma coisa também minha, sabe? Por mais que seja as dificuldades, né, que eles tenham. O autismo, independente, eu acho, o nível em si, porque agora a gente está tendo muito problema em torno disso. O nível é só para questões médicas, né, para poder lidar com a situação. Mas na sociedade em si, essas questões de níveis, para mim, vou falar na realidade, o nível 1, para mim, é um dos piores que tem. Porque tu consegue lidar dentro da sociedade, tu sai pro teu ambiente, faz a tua situação, só que tu tem as tuas limitações, e essas limitações é muito julgado pela sociedade. O nível 3, vou dar um exemplo, meu filho vai estar ali de boa, caminhando, daqui a pouco começar a pular, que eu já vou com o crachá pendurado, ali aquele é uma criança, ali um adolescente, mas já tem suas deficiências, suas limitações, é não visível, mas, entre aspas, é visível, que já está aparecendo. Então, é muitas situações que a gente vê assim, para a gente trabalhar isso, eu sempre falo, tem muitas vezes, assim, eu vou te falar, agora dia 30 estava de aniversário, mas eu olhei para esse espaço que eu estou aqui conversando com vocês, chateado, tá? Falando de verdade, assim, era o meu aniversário, para que isso aqui? Pô, tô no momento do meu aniversário, tô bem, tava bem durante o dia, mas cheguei de tardezinha, não desabou, murchou aqui o pai aqui, e eu fiquei olhando para isso aqui, porque a gente bate numa tecla, uma vez, duas, que nem hoje, estamos aqui falando com vocês, profissionais, ótimos profissionais, já dá para se ver, não é porque eu vou estar elogiando aqui, o Jonathan acabou de dizer, a gente sabe que e ser humanos também, e eu fico pensando, para que isso aqui? Porque tu bate na mesma tecla 1 ano, 2, eu falo, hoje eu tô com 42, eu tenho certeza absoluta que com 60 anos eu vou estar falando a mesma coisa. Mas tu tem que pensar, tá pensando pessimista, não é o pessimista, infelizmente é realidade. Tá melhorando, tem muito que melhorar? Tem. Só que a gente, se voltar lá atrás, que a gente falou há pouco tempo, que não tinha muitas informações, agora tem várias maneiras de lidar, só que a gente vê que a dificuldade, a impressão que tem que tá cada vez pior, porque a sociedade em si também não acho que não quer compreender, eu acho que é assim, acho que não quer compreender, porque hoje a gente falar de autismo, vou pontuar aqui, não tem quem na família ou em algum lugar tu não tá convivendo com alguém. E como lidar?
com o trabalho do terapeuta ocupacional, com a fonoaudióloga, com o barbeiro inclusivo. Sim, é desse jeito. Só que a gente vê nos locais que não tem isso. Tu vê assim que a pessoa, se tu for num local, num comércio, vou citar um exemplo, tu vai num mercado, num local, tu não tem aquela pessoa com a deficiência que é por lei, por exemplo, que tem que estar ali trabalhando junto, tendo aquele espaço. Hoje eu encontro, às vezes eu encontro pessoas, claro, eu tenho o meu jeito se eu ver aquela pessoa que tem uma deficiência, eu vou lá, converso, nem sei quem é, não conheço, e às vezes quando eu não converso, mas estou próximo, aquelas pessoas chegam na gente, porque eu acho que a gente tem eu sempre falo um dom, acho que veio assim, porque a pessoa, no mais criança típica, eu sempre falo, com a criança típica, se eu ver num lado ali assim, às vezes eu estou no mercado, daqui a pouco se encosta, vem uma mãe conversar, e eu, às vezes eu falo, é autista, a mãe fica toda, ele é autista, mas como é que tu sabe? Aí eu falo, eu tenho um de 18 anos, não é uma criança, já é um adolescente, é um adulto. Então a gente vê assim, só que é o olhar da gente. Hoje, mais uma vez, falando para vocês, tanto para o Jonathan como para vocês também aqui, eu tenho que agradecer mesmo, como eu falei que há 2 dias atrás eu estava questionando por que tudo isso aqui, porque a gente bate numa tecla e isso aqui, às vezes a gente vê das pessoas, tu tá aqui hoje, se aparece. Não. Gente, eu posso simplesmente tirar tudo que tá aqui e não fazer mais nada. Porque isso aqui não é meu. Eu sempre falo, isso aqui não é meu. Esse espaço, esse projeto, ele não é meu. É do Jonathan que chegou aqui, é do Rodrigo, da Maria, chegaram aqui para tá passando informação para as outras pessoas. Porque isso aqui, para mim, hoje, simplesmente eu podia estar nesse exato momento agora, jantando, organizando o que eu vou fazer, meu filho amanhã está aqui de novo. Não, mas eu quero mostrar porque as pessoas precisam entender que o teu trabalho... Eu acho que o entendimento, né, a informação, ela é assim, uma das principais chaves para que essa mudança aconteça, né? Mas a gente sempre vai querer que né, por mais que eu entenda e acredite nessa questão e veja que as pessoas são egoístas, o mundo tem gente egoísta, tem gente ruim, né? Mas assim, a gente não pode deixar a nossa esperança, né, morrer ou ficar chateado por conta dessas pessoas, né? Então a gente tem que, em situações, mostrar, bater de frente, sim, dizer, ele tá aqui na fila, ele vai passar aqui, sim, e tu espera. E deu, né, que já aconteceu comigo, então a minha irmã agora circula e vai nas pizzarias, até de ir na pizzaria querer pegar a pizza dos outros. Tu tem que ficar cuidando, né? Mas o meu do mercado, o carro, pega as coisas do carrinho. Ele pega a coisa dele, né? Ele vai lá, pegou uma mortadela, coisa, vai botar no carrinho. Mas ele bota no carrinho que tem na frente dele. Não é aí, meu filho, pega aqui. Daí as pessoas ficam olhando assim, mas automaticamente que eu já chego conversando. Não, é autista, daí, mas de boa, sabe? Não fica assustada, porque o meu, graças a Deus, assim, ele, por mais que tenha dificuldade dele, se desorganizar na rua, vai se desorganizar, vai dar os birros, gritos, vai, se tiver que vai dar. Só que ele é muito assim, ele é daqueles autistas que chega assim, ele tem 1,84 m, é maior do que eu tenho 1,80 m, só que ele chega daqueles assim, abraça quem tiver na frente, daqui a pouco encosta na barba, eu tenho barba, encosta na barba das pessoas, faz assim, daqui a pouco já cheira. Então, se encosta nas pessoas como se fosse a pessoa mais da família possível, assim. Parece que é íntimo das pessoas, né? E de forma aleatória, exato. Mas assim, a gente faz a nossa parte na medida que a gente deixa a criança fazer isso e tu explica para a pessoa, né? Então, muitas vezes as pessoas reagem dessa forma, assim, mais aversiva, porque também não sabem como não sabem como reagir. Então, assim, acho que a questão... A gente não pode, vamos dizer assim... por mais que a gente saiba que a realidade é dura, a realidade é mesmo, mas a gente não pode também ficar desesperançoso, né? Eu acredito assim que sempre buscar informação, mas também acreditar em dias melhores e fazer o máximo de nós assim para que isso aconteça, sabe? É buscar informação e divulgar a informação, assim como vocês fazem também, tá? É militar pelos direitos deles também, tá? Eu acredito muito nisso, porque se for pensar, DSM-3 era descrito como psicose infantil,
né? O TEA. Imagina. Ele estaria lá. A gente sabe que antigamente, né, o autismo em si é o hospital psiquiátrico. Antigamente, bem anos e anos atrás, era hospital psiquiátrico. Autismo é moda, acontece agora. Não, não é de agora, gente. É muitos e muitos anos atrás, sem a gente ter informação. Como agora que a gente está falando antes. A informação que tem agora. Se fecha um diagnóstico, não digo mais rápido, mas se fecha um diagnóstico, porque tem vários profissionais trabalhando para fechar um diagnóstico correto. E tem mais isso. Às vezes as pessoas criticam, mas demora muito para fechar o diagnóstico TEA, não sei o quê. Depende. Mas é como diz. E aí, por que às vezes demora um pouquinho mais ou não, ou é mais rápido? Só porque daí não é o profissional, o neuro chegou lá, fechou o diagnóstico, é autista. É o neuro que vai descrever ali, o psiquiatra só que ele vai te encaminhar, faz uma terapia ocupacional, vai numa fono, faz aquele acompanhamento, depois daqui um mês volta aqui, vamos ver como é que tá ficando para fechar um diagnóstico. É que tem certos transtornos que tu tem que bater determinados critérios. Então, às vezes a criança ou a pessoa bate critérios para alguma coisa e para outra não bate. Aí para outros critérios fica um sinal de dúvida. Aí tu tem que estimular, ter um padrão de estímulo de determinada forma, por determinado tempo, para ver como que responde, para então entender, vai para o lado de cá ou vai para o lado de lá. Mas mais importante do que fechar o diagnóstico é entender o que está alterado. E com base no que está alterado, já iniciar a intervenção. Total a importância da intervenção precoce, né, como a gente diz. É isso que a gente está falando desde o começo ali. O quanto antes conseguir descobrir o que é e como tu vai começar a lidar com isso, melhor, né? Gente, eu só quero dizer para vocês uma coisa que eu não gosto de falar para ninguém. O Jonathan já participou de live, ele já sabe o que eu vou dizer. Pessoal, assim, primeiro de tudo eu quero agradecer a vocês, tá? Eu quero que vocês deixem uma palavra aí de incentivo, de conforto, de o que vocês querem falar sobre o TEA, pela oportunidade, para depois a gente encerrar aí, deixo pelo Jonathan e falo, depois passo para vocês, e de coração mesmo, eu assim, o Guilherme, o projeto Bate-Papo Com, agradece de coração mesmo por a oportunidade de eu chegar a vocês, sabe, porque a gente não é simplesmente pega um telefone, liga, vai lá, faz um convite e aceita. É sempre assim, aquela correntinha do bem, aquela ponte, tá aí o Jonathan aí para entender o que eu quero dizer, que foi uma conversa com ele que a gente acabou chegando aí para fazer essa ótima live, que eu, como um pai atípico, e só o interlocutor aqui, só para estar intermediando a conversa aqui, eu como pai atípico foi de muito proveito e eu tenho que agradecer, porque eu aprendi mesmo tendo um filho com 18 anos e 15 anos na causa. Então eu sempre digo, a gente nunca sabe, a gente sempre vai aprendendo cada vez mais, e hoje eu tenho que agradecer a vocês. E agora deixo aí por vocês uma fala aí, para a gente encerrar e mais para o futuro aí, com certeza eu vou chamar mais uma vez vocês para a gente estar conversando. Eu te falei, Gui, que ia ter muito conhecimento. Nossa, estou aqui borbulhando a cabeça. Obrigado. Eu acho que quem acompanhou, depois a gente vai postar uns recortes. Teve bastante conhecimento aqui. É uma enciclopédia esses dois aí. Dá para ficar horas e horas, né? É sobre isso que a gente está aqui, sobre conscientizar, conversar, falar. Nossa, gente, a gente entregou muitas senhas aqui hoje, falando sobre autismo. Né? E principalmente falando sobre dois profissionais que eu sempre falo que os profissionais, todas as terapias são importantes, mas eu sempre falo, se a gente tiver um fono bom e um TO bom, gente, a gente tá no game. Os dois profissionais falando sobre isso, né? Agora a gente vai contar bem rapidinho, a gente falando sobre a gente lutar pelos direitos, e é isso que a gente faz muito. Essa semana passada eu pedi para colocar uma placa lá na minha... Semana passada não, já tá há algum tempo, né? Aí 2 vezes o engenheiro foi lá. Aí o engenheiro foi lá e me disse bem assim, nessas palavras. Tua placa, confesso que não estava na minha demanda, era uma das últimas coisas que eu ia fazer, botar a placa para autista aqui. Ele falou bem assim para mim. Gente, vocês me conhecem, né? Quando eu ouvi aquilo, eu disse, agora essa placa vai vir, cara. Agora tu vai vir. Agora eu não vou te fazer isso, tá? Eu usei da força, eu digo, Mas cara, só para te ter noção. Quando eles foram lá botar a placa, foi o secretário, foi o subsecretário, foi todo mundo lá. Mas não era a demanda? O que houve? Agora é. Então é sobre isso, gente. É lutar.
Ó, hoje meu filho teve neuro. Eu ouço muita gente falando assim, bah, o município não tem neuro. Tem neuro, gente. Só vocês têm que entender o sistema, tá? Cobra mesmo, cobra bastante. Ó, e eu não tenho privilégio nenhum, meu filho entrou no sistema e entrou. Meu filho tá em 2 anos, é a 4ª consulta no neuro, e não tem neuro. Tem neuro, gente. Cobra, protocola, vai atrás da informação. Claro que o sistema é falho, confesso, eu sei. Mas depois que tu entende, o sistema cobra, e é por isso que muitas vezes eu falo, gente, eu posto para na rede social, pô, vamos lá na audiência pública cobrar isso, vamos lá fazer isso. Eu sei que todo mundo tem suas demandas, eu tenho a demanda dos meus filhos, as famílias também têm, mas, gente, Gui, é união, se a gente não se unir, esquece, cara. Esquece, não vai funcionar mesmo. Então, gente, mas obrigado demais por vocês terem participado, eu gostei demais, assim, eu vou fazer um recorte lindo de informações que vocês fizeram aqui. A gente que agradece, eu agradeço de poder estar participando junto com o Jonathan, né, que a gente já se conhece há quase 1 ano, atendendo os guris, ao Guilherme agora, né, pela oportunidade, pelo espaço. E como eu falei para uma mãe que chegou ontem lá no consultório, né, com um laudo, né, para ser fechado, e passando por aquele luto, né, da negação, né, e eu falei para ela, né, eu queria deixar isso para as famílias. Antes de um diagnóstico, né, antes de um CID, de um F84 ou qualquer CID, qualquer transtorno, é uma criança, é o teu filho, tá? Então, brinca com ele, tá? Faz as atividades que têm que ser feitas em casa, participação social, participação na escola, trabalha AVD com ele em casa, com ela, participa de atividades de lazer, porque... Vive, né? Vive. É viver, né? O não é terapêutico também, tem que se dizer não, tá? Então, essas duas... Mais não do que sim, né? Mas é basicamente isso. Como eu tenho que dizer não para aquele carinha que tá sentado ali. Nossa, eu não gosto de ouvir não. Mas nem a gente gosta, né? Então, que nem eu digo, a tenteada é livre. Se colar, colou. A tenteada é livre, literalmente. Ele testa. E vai testando, né? Então, antes de qualquer coisa, é uma criança, tá? É uma criança que necessita de, né, aí, amor, carinho, atenção, cuidado e estímulo, muito estímulo. E o que eu queria deixar é que estímulo, ele precisa ser feito, né? Mas ele também deve ser feito na época certa, né? Porque tempo é dinheiro, que nem se fala, né? Mas tempo também é desenvolvimento. Janelas de desenvolvimento. Então, a gente tem que pensar que tempo, ele é ouro. Ele é ouro no desenvolvimento infantil, tá? E não vamos deixar a nossa florzinha da esperança, a nossa florzinha de dias melhores morrer. Vamos lutar, vamos regar para que ela cresça e floresça, né? E a gente consiga ir espalhando o nosso conhecimento, espalhando a nossa experiência, para que mais pessoas consigam entender melhor e replicando esses conhecimentos, né, para que outras pessoas consigam entender, acolher e assim a gente ter um mundo melhor. Com certeza, gente. Eu quero agradecer mais uma vez o Rodrigo, a Mariane, o Jonathan, e só agradecer de verdade a cada um que esteve acompanhando a gente. Pessoal, brigadão, tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agradecer a cada um que esteve aí para mais essa live. Segue curtindo, compartilhando, busca conhecimento e quer seguir, segue nós aí que a gente está aí para somar cada vez mais. Live fica salva. Não conseguiu assistir, vai assistir depois, que foi um conteúdo maravilhoso. Só tenho a agradecer a vocês. Só para deixar na agenda de vocês, tá? Quem sabe do bate-papo também sabe que tem um projeto novo que é o Sincerão Eu Mesmo. Agora, na próxima terça-feira é Sincerão mesmo. Aí é Sincerão, é comigo mesmo.
Eu falando muito de inclusão para vocês. Forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana.